Tem muita gente que é um pouco preocupada com essa defesa que a gente faz da educação domiciliar, né, da necessidade das famílias retomarem as rédeas da educação das suas crianças, argumentando muitas vezes que não são todas as pessoas que podem fazer isso. Hoje a nossa conversa é sobre isso e olha, nós vamos falar algumas verdades meio incômodas de novo. Eu sou Marília Zamonero, sou advogada, mãe educadora e você está no Giz de Casa. Então o pessoal fala, mas como que a família que não pode faz? E o pai e a mãe que tem que trabalhar o dia todo e não tem condições faz. Então, essas crianças não têm opção, elas ficam sujeitas às escolas públicas das piores qualidades. Como que essas famílias vão fazer? E aquelas crianças que não têm uma família estruturada e tudo mais. Então, assim, uma coisa que a gente precisa compreender quando a gente defende a educação domiciliar, a gente está defendendo o direito de famílias poder escolher. A gente está falando sobre liberdade educacional, certo? Vamos estabelecer isso? A gente já gravou um vídeo aqui sobre liberdade educacional. Liberdade é poder de escolha. Para escolher, eu tenho que ter várias opções. Se eu só tenho uma opção, eu não tenho escolha, né? Eu só posso fazer aquilo que está dentro das minhas possibilidades. Então, liberdade é poder escolher. A gente também já viu que você tem mais liberdade quanto mais recursos você tem. Aqui eu não estou falando recursos financeiros exclusivamente, né? A gente está falando recursos de toda a ordem. Recursos intelectuais, recursos de circunstâncias, não é? Recursos financeiros também. Quanto mais recursos temos, mais liberdade a gente tem, porque a gente abre as nossas possibilidades de escolha. Então, quando a gente está falando de liberdade educacional, a gente não está falando de política pública. Vou repetir. A defesa da liberdade educacional não equivale à defesa de uma política pública voltada para a educação domiciliar. Quando se pergunta, muito bonito aí o que você fala, Marília, é muito legal o que você fala aí, mas é que você tem uma condição que dá, né, para fazer isso. E como é que faz a família que não tem essas circunstâncias? Primeiro, vamos colocar da seguinte forma, né? A gente já falou isso também em outros vídeos. A questão de você retomar as rédeas da educação das suas crianças, ela está intimamente ligada com o fato de você colocar como prioridade na sua vida familiar a educação das suas crianças. É possível todo mundo largar tudo agora, acabar com a escola, ninguém mais mandar os seus filhos para a escola e todas as famílias agora vão se reorganizar e ensinar em casa? Exercer a educação domiciliar? Evidente que não é isso que a gente está defendendo. Quando a gente defende o direito de escolher, ou seja, a liberdade de escolher, a gente está defendendo o direito das famílias escolherem dentro de suas possibilidades. Mas como é que faz aquela criança que não tem possibilidade? Já está a resposta na pergunta. Já está a resposta na pergunta. Todos nós, todas as famílias têm as suas circunstâncias e as suas realidades. Então, as famílias têm duas opções. Ou elas sucumbem à sua realidade e fazem o que podem dentro da sua realidade, ou elas mudam a sua realidade. E é disso que a gente vai falar agora, tá? Então, o que é você fazer dentro da sua realidade? Vamos imaginar. Não, eu sou arrimo de família, eu sou uma mãe sozinha, arrimo de família, e eu tenho um trabalho que me ocupa a maior parte do meu tempo. Eu não tenho condição de escolher outro trabalho. Eu não tenho condição de abrir mão deste meu trabalho aqui. Muitas vezes isso acontece com servidores públicos, né? Que tem essa armadilha. Que daí como que vai abrir mão daquilo, de uma segurança tão grande? E ok, é super compreensível, né? Mas tem essa consequência. A consequência é, não posso abrir mão do meu emprego, do meu trabalho, que me consome a maior parte do tempo e dentro dessa circunstância, então eu não tenho possibilidades de assumir integralmente a educação domiciliar num sistema de homeschooling.
o que eu faço? Você já disse, você não tem possibilidade. Então, faça o teu melhor dentro dessa circunstância. Faça, por exemplo, um excelente after schooling. Não permita que seu filho fique muito tempo na escola. Tem que ir para a escola porque eu preciso trabalhar? Pois então esforce-se ou crie circunstâncias para que ele fique na escola o menor tempo possível. E no tempo que você tem com a sua criança, esteja com ela. É aquela velha história, são prioridades de vida, não é? Essa é uma condição. Então, você não pode assumir o homeschooling, assuma o after schooling. Você também não pode assumir o after schooling. Ou, a minha criança só vai comer se ela for para a escola comer, já me falaram até isso, né? Até tomar banho agora, vai tomar banho também só se for na escola. Mas veja, se é essa a visão que você tem da coisa, se você acha que a escola deve fazer isso, quer dizer, se você considera como família que a sua criança está muito melhor na escola do que em casa, então está resolvida essa questão. A educação domiciliar não é para você, não é? Outra coisa que, assim, muito, muito, muito importante a gente colocar é que veja bem quem é que está pensando nisso, desta forma. Então, quando eu venho aqui, vamos retomar as rédeas da educação das nossas crianças, porque a situação escolar é essa, as pessoas começam a perceber que realmente o sistema educacional que a gente está, ele é para emburrecer mesmo as pessoas, ele está levando as pessoas, ele quer criar trabalhadores dependentes e obedientes. E se a gente não quer isso, a gente tem que fazer diferente, não importa a circunstância que você tenha. Se você não quer isso e se isso é uma prioridade, você tem que fazer diferente. Mas se você diz, eu não posso, então você não pode. Então, das duas, uma, ou não é prioridade para você, ou você não está maduro ainda o suficiente para fazer aquelas mudanças estruturais na sua vida, a fim de que você possa tratar essa questão como prioridade. Eu sei que é duro isso, eu realmente sei que é duro. Cada um de nós aqui já amassou os seus barros da vida, ou ainda está amassando, né? Já passou as suas grandes dificuldades na vida. A gente sabe como é duro você ter que fazer escolhas de prioridades. Mas tudo tem essa consequência. Todas as nossas escolhas vão ter consequências, não é? Então, se você não pode fazer o homeschooling, então faça o after schooling. E faça mesmo, bem feito, né? Esteja muito atento ao seu filho. Se você não pode nem fazer isso, então está resolvido o seu problema. Não é? Se você considera que o seu filho está melhor na escola do que em casa, então também está resolvida essa questão. Uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente não pode pensar pelos outros. Nós não podemos estabelecer prioridades, as prioridades dos outros. Então, se você está percebendo que o sistema educacional é um sistema que não visa o teu bem, o bem das tuas crianças, ele tem um objetivo muito claro, que está escrito na Constituição, está escrito na lei, que é transformar as futuras gerações, não é? Através da educação escolar, em trabalhadores, obedientes e dependentes do Estado. Se você está consciente disso e você não gosta disso, não quer dizer que todas as outras pessoas estão igualmente conscientes disso e não gostam disso. Muito pelo contrário. Tem muita família que a melhor parte do dia é quando o filho está na escola. Tem milhões, eu diria, de famílias que vivem há mais de 20 anos do Bolsa Família. Não fazem absolutamente nada em casa, vivem a vida que querem, utilizam o dinheiro do Bolsa Família para fazer apostas, as tais das bets. Fica doido para o dia que vai receber o dinheiro do Bolsa Família, porque vai apostar tudo no tigrinho. Essas pessoas têm filhos também, e elas estão lá dentro de casa. Elas estão lá, assim, né? Sem ocupação laboral nenhuma. E mesmo assim, elas estão muito felizes em mandar as suas crianças para a escola, de preferência ao maior tempo possível.
Vamos aceitar essa verdade? Vale para aquelas famílias, aqueles milhões de famílias que recebem o Bolsa Família para não ter que trabalhar? Para não ter que trabalhar, porque é a lei do menor esforço, isso faz parte da biologia, inclusive, não é verdade? Menos gasto energético, e que adoram quando o seu filho está dentro da escola e que fique mais tempo ainda na escola, como das classes altas também, das classes mais altas, classe média, média baixa, média média, média alta, classe alta. Ok? As famílias são diversas. Os objetivos são diversos, os objetivos de vida são diversos, as pessoas são diversas. Não é todo mundo que tem essa preocupação com a educação dos seus filhos. Muito pelo contrário. Eu, obviamente, não sei precisar o número, mas ouso dizer que a maior parte das famílias não tem uma preocupação tão grande assim com a educação dos filhos, a ponto de colocar a educação realmente como prioridade de vida. Primeiro de tudo, qual é o questionamento que a gente tem que fazer? Eu estou incomodado com essa situação da educação? Essa é a primeira pergunta que se faz quando a gente fala de educação domiciliar. Quando a gente pensa em educação domiciliar, para nós, a primeira pergunta é: estou ou não estou incomodado com essa situação? Com a situação da educação escolarizada que a gente está vendo aí. Se eu estou incomodado com isso, e se eu tenho como prioridade na vida da minha família a educação dos meus filhos, eu vou criar as circunstâncias para que essa prioridade seja efetiva. Tenha sentido. Não é? Essa é a primeira coisa. Então, número 1, estou incomodado ou não estou incomodado? Porque se eu não estou incomodado, a vida está ótima. Continuem os filhos na escola. A segunda questão é: você está incomodado com as crianças dos outros? Você está incomodado com as crianças de outras famílias que não são as suas? Porque as outras famílias, na sua cabeça, não têm condições, para a criança é melhor estar na escola do que não estar. Veja, aí é você quem está incomodado com a família do outro. E quem disse que o outro, que aquela família está incomodada mesmo com a educação que a sua criança está recebendo? Trabalhe com a hipótese dessas famílias não estarem incomodadas com a educação escolar e estarem muito satisfeitas com, ou não se importam com os resultados da educação escolar. Outra possibilidade é, nós fomos educados durante tantas décadas numa educação escolarizada, não é? Que a gente não tem mais cognição, inteligência, sabedoria para identificar que a educação escolar vai continuar transformando as nossas crianças em trabalhadores obedientes e dependentes do Estado. A gente não tem essa capacidade. Não há outra saída, você tem que se reeducar, você tem que se autoeducar. Não há como você se substituir àquela pessoa para que ela desperte. Ela tem que despertar. O trabalho que a gente faz aqui é justamente na tentativa de despertar as pessoas adormecidas. Mas daí para frente é com elas. É com cada um de nós. Você não tem responsabilidade pela família que não tem condições, que precisa da escola, que o filho come na escola, que a família é desestruturada, que está sofrendo abusos de toda ordem em casa e que daí a escola salva. Você não tem essa responsabilidade. Você pode, no máximo, refletir e se penalizar, se solidarizar com os problemas dessas outras famílias. Mas você não tem essa responsabilidade e muito menos tem responsabilidade quem está defendendo a liberdade educacional. Então veja, quando a gente defende liberdade educacional, nós não estamos defendendo que a educação domiciliar seja encarada como uma política pública que sirva para todo mundo, que todo mundo tem que aderir, porque esse é o melhor. Porque a gente sabe, nós sabemos que as pessoas são diferentes, elas querem sim coisas diferentes. As pessoas querem coisas diferentes, almejam coisas diferentes, têm inteligências diferentes, culturas diferentes, propósitos diferentes. As pessoas são diferentes. O só fato de imaginar desse questionamento, mas como é que fica a família tal e qual, já elimina essa diversidade.
A família tal e qual vai decidir de acordo com o que ela tem para decidir. E se ela entender que a educação dos filhos é prioridade dessa família, ela vai criar circunstâncias para que a realidade dela reflita essa prioridade. Cedo ou tarde ela criará essas circunstâncias, se isso de fato for. Essas circunstâncias passam, inclusive, por adquirir recursos intelectuais. Esse despertar que comungamos aqui. Então, de novo, imaginar-se que quando defendemos uma liberdade educacional, quando defendemos a liberdade educacional, ou seja, a liberdade das famílias escolherem, nós estamos defendendo que todas as famílias devem escolher a educação domiciliar, porque ela é evidentemente melhor do que a educação escolar, é um equívoco tremendo. Isso seria impor novamente, impor, tratar como política, tratar a educação domiciliar como política pública. Que todas as famílias devem ter acesso à educação domiciliar e todas elas devem ter as circunstâncias que permitam educação domiciliar. E como que faz aquelas que não têm as circunstâncias ideais para praticar a educação domiciliar? Não pratica! Não pratica, escolhe outra coisa. Escolhe outra coisa. A primeira verdade é essa que a gente tem que encarar, tá? A gente tem que encarar essa verdade, essa realidade. As pessoas são diferentes. As famílias são diferentes. Se você sonha em ter uma casa própria, com 2 televisões e viajar uma vez para o exterior, outras pessoas não sonham com isso. Outras pessoas podem sonhar simplesmente em morar num bairro diferente, ter uma televisão e um celular. E tá tudo bem. É o sonho de cada um. E outra ainda acha que esse teu sonho não é suficiente. Ela sonha em viajar de jato particular. E ter uma mansão na Flórida e em Bali. Cada um tem os seus sonhos, porque as pessoas são diferentes, têm os seus sonhos, os seus projetos e as suas prioridades. Achar que, porque nós descobrimos isso, porque nós estamos despertos com relação aos infinitos, inúmeros problemas da educação escolar, que todo mundo também está desperto, que todo mundo também vai querer uma educação domiciliar e, portanto, nós aqui temos que resolver o problema das circunstâncias particulares de cada família, porque senão os filhos daquelas famílias não terão acesso a uma educação melhor, que é a educação domiciliar. É tratar a educação domiciliar como política pública. Isso está muito longe do que nós defendemos aqui. Está muito longe. Não é política pública, é escolha. É escolha. E as escolhas se fazem dentro dos recursos que cada pessoa que vai escolher tem. E esses recursos são de todas as ordens, não apenas financeiro. Financeiro é um tipo de recurso que a gente tem à disposição, não é? Uns mais, outros menos. Outros têm mais inteligência, outros menos inteligência. Outros têm mais conhecimento, outros têm menos conhecimento. Outros têm mais recursos financeiros, outros menos. Outros têm rede de apoio, outros têm menos rede de apoio. E por aí vai, são recursos. Recursos de todas as ordens. E a gente escolhe de acordo com os nossos recursos. Então, o que a gente está defendendo aqui como liberdade educacional, de escolher a educação domiciliar, é aquelas pessoas que veem a educação dos filhos como prioridade absoluta na sua família, que criam as circunstâncias capazes a levar à frente a educação domiciliar. Essas pessoas têm que ter o direito de escolher. E que chegaram num grau de maturidade para poder escolher a educação domiciliar, essas pessoas têm que poder fazer essa escolha. É isso que a gente está falando. Eu gostaria que todas as pessoas chegassem nesse ponto, que todas as famílias percebessem o quão poderosas são, no sentido de mudar as suas circunstâncias, a sua própria realidade, não importa que nível estão, que nível sociocultural, que nível socioeconômico estão, todas as pessoas têm capacidade para mudar a sua realidade. Se tem vontade, é outra história. E a vontade também tem que ser respeitada. Porque se as pessoas não têm a vontade de mudar,
a sua realidade, elas têm que ser respeitadas nessa ausência de vontade. Certo? E nós temos que admitir que muitas pessoas estão em circunstâncias que nós aqui achamos que são circunstâncias ruins, porque elas não têm vontade de alterar essa circunstância. Negar isso é negar uma verdade, é negar uma realidade. Por fim, mais uma última verdade. Espero que seja a última verdade que a gente vai colocar aqui. Mas é uma verdade um pouco dura, eu sei, tá, gente? Mas é uma verdade, é uma realidade. Eu sei que nós vivemos numa sociedade, num estado de coisas, que as famílias estão competindo com o Estado sobre a tutoria das suas crianças. Em outras palavras, tem muita gente, geralmente ligada ao espectro da esquerda, né, os progressistas, que criticam muito famílias com frases do tipo: esse pessoal acha que os filhos são propriedade deles. Acha que podem fazer qualquer coisa com os filhos porque os filhos são propriedade deles. Esse pessoal acha que pode doutrinar as suas crianças porque são os seus filhos. Tem muita gente que pensa, tem muita gente que fala isso. Eu já ouvi isso. Esse pessoal pensa que os filhos são propriedade deles. E automaticamente a gente pensa assim, quem fala isso acha o quê? Que os filhos são propriedade do Estado. E que, portanto, os pais não têm o direito de escolher a educação. Quem tem que escolher a educação dos seus próprios filhos é o Estado. Por isso, todo mundo para dentro da escola, já. E faz o que eu tô falando. Escola obrigatória dos 4 aos 17 anos e vai aprender lá o que eu tô mandando aprender. Não importa se você concorda ou não. Né? Então, veja, quando a gente começa a estudar, começa a se apropriar do conhecimento e a gente começa a desenvolver uma certa sabedoria, que é algo que vem depois do conhecimento, né? A gente começa a compreender melhor esse sistema todo e a gente começa a aprender o nosso lugar nesse sistema. Quando a gente percebe tudo isso e a gente tem para nós como valor, como prioridade primeira, a educação das nossas crianças, a gente cria as nossas circunstâncias, né? Então a gente muda a nossa vida e tal. Isso até porque isso vai acabar em 10, 12, 13 anos, né? Então esse projeto da família acabou. Ele acaba mais ou menos nesse período, por filho, né? Em torno de 10, 12 anos. Depois, cada um tem que começar a assumir a responsabilidade do próprio aprendizado, né? Então aqui vem essa verdade, né? Que é o quê? Da mesma forma que é um absurdo pensarmos que as crianças são propriedade do Estado e que por isso elas estão, desde que nascem, sujeitas às vontades e diretrizes de todas as categorias dos burocratas estatais. Ao mesmo tempo que isso é absurdo pensarmos, é evidente porque não só a natureza das coisas, a natureza da vida humana, né? Mas também o nosso ordenamento jurídico, eles nos diz o contrário, que a família é responsável pelos filhos. E essa responsabilidade é de toda a ordem, afetiva, emocional, psicológica, financeira, jurídica e educacional. Então, os primeiros responsáveis pela educação das crianças são os pais, é a família da criança. O Estado só vai entrar aí quando a família falhar. O Estado entra quando a família falhar. O Estado cumpre o dever de dar educação para as crianças através da escola. Essa é a maneira que o Estado cumpre a sua obrigação. Mas em primeiro lugar está o dever da família. E a família, então, tem o direito de escolher qual é o gênero de educação que vai aplicar. Nesse contexto, a gente tem que admitir, a gente tem que assumir que cada família tem que cuidar das suas crianças.
Não é a sociedade que tem que cuidar das crianças de todo mundo. Cada família é responsável pelas suas crianças. Independentemente de que condições, de que circunstâncias e de que realidade essas famílias estão. Essas crianças e a educação das crianças é de responsabilidade das famílias. Então, quando a gente fala a educação domiciliar é o melhor que tem, é muito melhor do que a educação escolar. Mas e como que faz aquela família que não tem condição e tá? É responsabilidade da família. Responsabilidade da família ter os filhos, responsabilidade da família sustentar os filhos, criar os filhos e educar os filhos. É responsabilidade das famílias. Das famílias. Não é responsabilidade nossa, da sociedade, resolver as circunstâncias contrárias à educação domiciliar de outras famílias. Quem tem que resolver as suas circunstâncias, quem tem que resolver a sua realidade, quem tem que alterar a sua realidade é cada uma das famílias. Não sou eu, não é você. Então, eu altero a minha realidade, eu mudo as minhas circunstâncias para promover a melhor educação que eu puder para a minha família. É a melhor educação do mundo? Possivelmente não. Eu tenho certeza que monarcas promovem uma educação muito melhor do que a minha. Eles têm outras circunstâncias. Eu não sou a rainha da Suécia. Eu não sou herdeira do trono de San Marino. Não é? Então, eles lá têm circunstâncias muito melhores do que as minhas. No entanto, eu estou fazendo o melhor que eu posso dentro das minhas circunstâncias. Como já dizia Ortega y Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias, não é mesmo? Então, a gente não pode defender a educação domiciliar para todas as famílias que têm todas as mais diversas circunstâncias e realidades. Isso é responsabilidade de cada família. Tá? Essa é a verdade que eu quero trazer aqui. O destino educacional das crianças é de responsabilidade de cada família. De cada família. São as famílias que têm que escolher. São as famílias que escolhem se a educação será escolar ou domiciliar. Se eu vou mudar, se nós vamos mudar as circunstâncias da nossa família para a gente dar uma educação melhor que eu posso para minhas crianças, ou se não. As famílias é que são responsáveis pelas suas crianças, em todos os aspectos da vida das suas crianças, enquanto elas forem crianças. São as famílias que são responsáveis, então elas é que decidem. E veja, elas podem decidir, como estão decidindo, pela educação escolar. Elas podem achar melhor para elas a educação escolar, como a gente vê aí. Não é? A gente não vê piadinha de pai, mãe e tal, quando entra em férias, que pelo amor de Deus, não aguento mais meu filho em casa, ai como eu adoro as professoras, abre a escola por favor, para eu poder deixar minhas crianças lá pelo menos um tempo, porque eu não sei o que fazer com essas crianças dentro de casa nas férias. Né? Tudo piadinha. Esse tipo de piada tem um significado, e o significado é esse. A maior parte das famílias não está acostumada a conviver com as suas crianças. Não quer viver com as suas crianças. E nesse contexto, a escola é uma ótima solução. Né? E não quer viver com as suas crianças, porque, de novo, né, a gente construiu uma sociedade que todo mundo está fora de casa cuidando das suas vidas o dia inteiro, cada um na sua caixinha. Né? O pai vai para sua caixinha trabalhar, a mãe vai para sua caixinha trabalhar, a criança vai para sua caixinha na escola. Olha que beleza! A casa vai ficar vazia durante todo o dia, volta de noite para fazer aquela burocracia de final de dia, para no dia seguinte começar tudo de novo. E cada um está cuidando das suas vidas. E no fim, cada um tem vidas individuais. Né? E quando tá junto ainda, cada um com a sua tela. Você vai num restaurante, eventualmente no final de semana, você vê várias famílias lá, as crianças todas com a sua tela e o pai e a mãe também com a sua tela, sentados à mesa ali. Isso é uma coisa muito comum. Então não vamos ter ilusões de que porque nós reconhecemos, nós despertamos e reconhecemos que a educação domiciliar é a solução para esse emburrecimento, essa dominação, esse controle que está sendo feito de gerações já, não quer dizer que todo mundo reconhece e não quer dizer que que todos os que reconheçam isso estão dispostos a mudar sua realidade para tomar as rédeas da educação dos filhos de novo. Não é todo mundo que quer isso, não.
Não é todo mundo que quer isso. Né? O que a gente tem que respeitar são aquelas famílias que querem. Aquelas famílias que querem retomar as rédeas da educação dos seus filhos e encontram inúmeros empecilhos. Eu justamente estou aqui para te ajudar, para talvez ajudar você, inspirar você com a minha jornada, como você pode mudar as suas circunstâncias e a sua realidade se você quer, se você vê sentido nisso, se você percebe que a educação do seu filho é uma prioridade para você, mas se você não quer, se você não vê sentido nisso, está tudo bem. E mais, se você vê sentido isso e fica penalizado ou fica angustiado com as famílias que não têm essa visão, que não teriam, na sua visão, as circunstâncias ideais para praticar a educação domiciliar, veja, o máximo que você pode fazer é se solidarizar com essa família, com essas famílias. Mas lembre de que cada família é responsável pelos seus filhos. Você não é responsável pelos filhos dos outros. Nós vivemos numa sociedade em que a gente não toma responsabilidade por nada, a gente fica jovem, infantilizado. Depois dos 30 anos, 40 anos, as pessoas estão fazendo 30, 40 anos e estão chupando chupeta, literalmente, para se acalmar. Né? Não, gente, vamos ser adulto. Vamos ser adulto. Então, quando a gente está falando de pai, mãe, família, a gente está falando de gente adulta. Gente adulta toma responsabilidade. Mãe e pai toma responsabilidade não só por si, mas pelos filhos. Então, essas famílias que você se angustia e questiona como que esses aí vão fazer, cada um tem a sua responsabilidade. Essas famílias têm que tomar a responsabilidade dos seus filhos e decidir e escolher. Escolher várias coisas, entre elas, entre as escolhas está, inclusive, a escolha de se preparar. A escolha de ver com outros olhos. E a partir desta visão, se preparar, se autoeducar para chegar a uma maturidade tal que a permita alterar as suas circunstâncias, alterar a sua realidade, para que possa ter mais escolhas, porque mais escolhas é mais liberdade. Então, o que a gente faz aqui, o que eu tento fazer aqui, é isso. Oportunizar de forma gratuita informação, conhecimento, que talvez inspire as pessoas a despertar desse sonho de 100 anos, né? Desse mundo de bela adormecida, desse óculos de glitter que a gente tem, de achar que a vida vai muito bem, obrigada, porque o Estado que está tomando conta de toda essa parte da nossa vida aí pra gente, que está dando educação para os nossos filhos, a gente não precisa se preocupar com isso, está cumprido o meu dever porque eu matriculei meu filho na escola. Então, isso é importante a gente achar. Primeiro, não é todo mundo que nem a gente, não é todo mundo que está angustiado que nem a gente. A maior parte não está angustiado, não tem nenhum problema, tá tudo bem. Tá lá, jogando no tigrinho enquanto o filho está na escola e tá tudo bem. Claro, quanto mais gente despertar, melhor, mas veja, a maior parte não está desperta. E quem está desperto, não tem suas circunstâncias, não quer mudar suas circunstâncias, prefere não mudar ou não pode mudar mesmo. Faça o seu melhor dentro das suas circunstâncias. Então, o meu esforço aqui é inspirar as pessoas para que elas despertem e, em se despertando, possam se autoeducar, não é? Atingir um conhecimento suficiente para que amadureçam as ideias com relação à educação e criem circunstâncias, criem uma realidade que possam tratar a educação dos filhos como prioridade. E ao fim e ao cabo, minha gente, quem é responsável pelos filhos é cada família. Cada família tem que cuidar dos seus filhos. E os seus filhos terão o futuro que cada família puder proporcionar a eles. E eu te digo, eu espero estar aqui, talvez, te inspirando um pouquinho,
trazendo algum conhecimento, te inspirando um pouquinho cada dia, para que você também se desperte, para que você também, se já está desperto, veja de que forma você pode mudar as suas circunstâncias, a tua realidade, para dar o melhor que você puder para o seu filho. E para que a gente possa formar gerações que realmente sejam mais do que trabalhadores obedientes e dependentes. Vamos retomar as rédeas da educação dos nossos filhos. Não deixe de comentar aqui o que você acha sobre isso, tá bom? Obrigada por assistir e te espero no próximo vídeo.